Luan, eu sei que eu concentrei muito no CDI, eu quis aproveitar esse ciclo de alta do juro brasileiro, e aí eu tô lá com um monte de LCI, LCA ou CDB. Só que eu sei também que, puxa vida, a Selic vai começar a cair, a minha renda com juros vai começar a diminuir consideravelmente, e por conta disso eu deveria diversificar em ações. Só que eu sei também que as ações já subiram, entendi que a história não é muito bem como o pessoal conta, no sentido de, há uma correlação perfeita, negativa, entre bolsa e juros. Quando o juro sobe, bolsa cai. Quando o juro cai, bolsa sobe. Só que a bolsa subiu muito antes do juro cair. Sim, meu amigo, é que o mercado é feito de expectativas. As coisas não acontecem no momento que a gente supõe. Tudo vai ocorrer de forma antecipada. E sim, como o Ibovespa hoje subiu bem, muito bem, negociando agora no múltiplo médio histórico, fica mais difícil de encontrar empresas com um belo desconto. Você ainda tem empresas baratas, mas aquelas com um belo desconto. Então eu fico imaginando, se eu tivesse nessa situação, só concentrado em CDI, quais ações eu compraria hoje para montar uma carteira do zero ou próxima do zero? Eu fiquei pensando sobre isso e provavelmente seriam essas ações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Vem comigo. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma comunidade fora do YouTube, que é a comunidade FMI. E lá eu trago essa tabela aqui, onde eu listo o valor intrínseco de determinadas ações, segundo os meus cálculos. E aí, eu fui ali selecionando aquelas ações onde, segundo a última atualização que eu realizei, ainda há uma margem de segurança de pelo menos 10%. Então, somente entre essas 5 ações que provavelmente eu realizaria aportes mais substanciais para montar uma carteira do zero hoje, por conta do preço. Não necessariamente são as minhas melhores opções em termos de empresas super perenes, mas são aquelas que, entre as ações investíveis, na minha visão, ainda ostentam uma margem de segurança razoável. E a quinta ação aqui da lista é a BB Seguridade. Por quê? Uma das poucas empresas aí de qualidade que não estão subindo, especialmente porque você está notando recomendações de venda ou de rebaixamento. Em virtude do quê? Nós sabemos. Primeiro que quando você pega o último resultado reportado, referente ao ano de 2025, você nota que o lucro foi muito bom. Você vai ver aqui, foi de quase 9,1 bilhões de reais. Um mega lucro. Só que a perspectiva para o ano de 2026 é negativa. Negativa em que sentido? Negativa no sentido de não haver crescimento desse lucro, na verdade, de poder ocorrer provavelmente uma queda desse lucro, caindo de 9,1, como está aí, para 8,3, num cenário mais pessimista. Você está falando de uma queda de pelo menos 8% no resultado. De tal modo que, como o mercado, apesar do rally, poderia comprar a ação agora? O mercado é feito de especulações de curto prazo. O mercado não vai comprar BB Seguridade agora se a recuperação dela só deve ocorrer em 27, 28, a volta do crescimento do resultado eventualmente. Então o mercado deixa de lado. E são nesses momentos que você consegue comprar. Você não consegue comprar quando tudo está indo lindo, tudo certinho. Você não consegue. Eu gostaria muito de aumentar minha posição, por exemplo, na minha carteira, que eu vou trazer nos movimentos para os membros, em Itaú. Mas eu consigo? Não consigo. O papel ultrapassou 12 vezes lucro, já não está mais tão atrativo. Mas, uma super empresa. Isso faz parte da gestão de portfólio. E BB Seguridade, além de estar com uma margem de segurança de pelo menos 10% em relação ao meu valor intrínseco, negocia a um índice preço-lucro abaixo da sua média e da sua mediana. O índice preço-lucro vai ficar um pouco acima de 8 vezes nesse ano de 2026, porque o lucro irá cair, só que ainda assim no histórico, veja, 9 vezes. Então há desconto tanto na avaliação intrínseca, método de fluxo de caixa descontado ou dividendo descontado, seria Gordon, aí você pode utilizar os dois métodos, já falei sobre isso, e também na avaliação relativa, que é a por múltiplos. Então há convergência aqui, mostrando que a ação está barata. Então essa seria uma ação que eu compraria se eu estivesse montando do zero agora. Então veja como depende do momento. Seria excelente se eu pudesse fazer o seguinte, pego as 10 melhores ações da bolsa, já fiz até vídeo de tier list, e todas essas ações, no momento que eu fosse aportar, estariam com um belo desconto. Só aportaria em todas elas todos os meses. Resolvi minha vida. Mas não é assim. A volatilidade do mercado nos faz, principalmente quando a gente opta
pela gestão ativa de portfólio, ter que escolher entre as melhores, as mais baratas. É assim que funciona. E às vezes, as melhores já não ostentam mais tanta oportunidade. E aí eu tenho que avançar um pouquinho para aquelas empresas que, longe de dar prejuízo, mas não são as melhores em termos de rentabilidade, retorno sobre o capital investido ou retorno sobre o patrimônio líquido, mas que estão com um desconto tão elevado que, sob a ótica Graham, ostentam uma grande oportunidade de alocação naquele momento em específico. Inclusive, a última ação dessa lista aqui é esse tipo de ação. Então fica comigo até o final para você saber o porquê de eu ter essa visão de que hoje essa ação seria muito aportável, apesar de não ser uma daquelas que eu figuraria como as melhores da bolsa. Inclusive na minha carteira essa ação ela está. Agora, a BB Seguridade, sim, é uma das melhores empresas da bolsa. Renda passiva crescente ao longo do tempo. Fiz um vídeo tratando sobre a matéria. Só passa por um momento um pouco difícil, mas longe da dificuldade do Banco do Brasil, seu controlador. Então aqui é a empresa muito mais óbvia que enquanto você está suportando ali aquele momento de dificuldade, você está sendo remunerado. Já que, como eu já mostrei, a renda em BB Seguridade deve ser de pelo menos 4,15. 4,15, se eu pagar 34, que é o preço no momento da gravação desse vídeo, eu estou falando de um dividend yield de 12%. Bom, eu ser remunerado no momento de dificuldade a 12%, com perspectiva de queda da taxa Selic, não é um mau negócio, na minha opinião. Então essa ação certamente seria uma daquelas que eu compraria hoje, montando uma carteira do zero. Detalhe, o contexto é outro. Na sequência, eu vou trazer duas ações que eu poderia comprar hoje, mas teria cautela no tamanho da alocação, mesmo elas tecnicamente sendo mais baratas que a BB Seguridade, por motivos relacionados principalmente à volatilidade dos seus resultados, a alta imprevisibilidade, olhando até para o histórico dessas empresas. E elas não estão muito mais baratas que a BB Seguridade, pouco mais barata, por isso essa maior cautela. Então a BB Seguridade, apesar de ser nessa lista aqui a mais cara ou menos barata, seria uma daquelas que mais receberia os meus recursos. Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil reais para montar uma carteira, e aqui eu tenho 5 ações, as duas que eu vou trazer aqui na sequência, eu alocaria provavelmente 10% em cada, ou seja, 10 mil em cada. Nas demais, eu concentraria muito mais os recursos, por conta da volatilidade dos resultados, não da cotação, dos resultados. Cotação é beta, teoria moderna de portfólio, e algo que eu não acredito. Não é isso. E eu estou falando basicamente de Petrobras, no primeiro momento. Por que Petrobras? Petróleo. Além do petróleo, risco político de ingerência estatal que desvia o foco das principais atividades da Petrobras, eventualmente. E a Petrobras agora está eventualmente alcançando os R$ 40. Ainda ostenta mais do que 10% de margem de segurança. Eu gosto de comprar quando tem pelo menos 15, eventualmente 20. Não é mais o caso, mas seria uma opção com um volume menor de alocação. De novo, a empresa deve lucrar aí algo próximo a 100 bilhões de reais. Eu prefiro olhar aqui para o fluxo de caixa livre, que é a métrica para a distribuição de dividendos em Petrobras. Está em 70 e poucos bilhões de reais, deve fechar quase 100. Eu trabalho com esse cenário, que ainda não reportou o resultado do quarto trimestre de 2025. E com base nesse fluxo de caixa livre, a gente chega a um valor intrínseco, onde você tem pouco mais de 10% de margem de segurança hoje. Ultrapassa os R$ 40. Mas é aquilo, petróleo está a $70. Rapidamente pode ir para 60 e a ação acompanha. Essa correlação com a commodity é inevitável, porque o resultado depende disso, e ainda do dólar. Então, o cenário em Petrobras é esse. E os dividendos tendem a ser menores, porque a empresa tem um programa de investimento ali que é alto, então tem que pagar muito barato mesmo. E a outra ação seria o Bradesco, aí setor bancário. Por que o Bradesco? Porque ele já mostrou na sua história que titubeia nos resultados. E titubeia forte. Já mostrou que a gestão, tudo bem, mudou a gestão, mas eu tenho que me basear no que já aconteceu, não no que agora pode acontecer. E no histórico, a história mostra que o Bradesco corre muito risco para crescer em dados momentos. E aí se lasca com forte inadimplência. Então esse é um problema, mas é um problema que você consegue colocar no preço, sem problema nenhum. Mas hoje, por mais que esteja um pouco mais barato, ainda tá, viu? Mais barato até que Petrobras, segundo as premissas que eu utilizo, ainda assim eu iria devagar. Iria devagar justamente pela volatilidade de resultado. Olha só, você que eventualmente não acompanhou a época e teve todo o problema Americanas, etc. O lucro do Bradesco, ele foi a quase 22 bilhões em 2022,
2022 e aí desabou para abaixo de 15 bilhões aqui, ó. Tá vendo? E aí voltou a se recuperar a partir de 24. E chegou ao auge aqui de quase 24 bilhões em 2025. Na verdade, a gente pega aqui o resultado certinho, até ultrapassou 24 bilhões. Lucro líquido recorrente de 24.600. Então, olha só, se o banco conseguir continuar nessa trajetória de leve crescimento do lucro, a gente está falando de 24.600 mais 5% de crescimento. Vamos considerar isso? 25.800. Quanto que vale a empresa? Eu posso clicar aqui no investidor 10 e eu consigo verificar aqui o valor de mercado, 214.150. Então a ação estaria negociando ao índice preço-lucro projetado de 8,3. Historicamente, o banco negociou aqui, nos últimos 10 anos, próximo a esse múltiplo. Mas, em momentos de maior euforia, por exemplo, 2018, ultrapassou 13 vezes lucro. Então, olhando para um histórico mais longo, esse PL está um pouco baixo e, em relação à avaliação intrínseca, isso também está acontecendo no momento. Mas, de novo, com a ressalva que eu coloquei. Agora, essa ação aqui, de um banco relativamente pequeno, essa sim, sem ter acontecido nenhum problema, não ficou ainda cara. Não ficou cara. É que o mercado historicamente desconfia um pouquinho desse banco, mas assim, só tem preferenciais no mercado? Sim, mas clicando aqui em empresa, ó, já consegue ver o seguinte, que há 100% de tag along, então tem essa proteção minoritária. E historicamente, aqui os resultados do Banco ABC são bastante consistentes, tá? Eles vêm crescendo, teve queda em 2020, mas todos os bancos sofreram e depois continuou crescendo. Não teve essa volatilidade do Bradesco, por exemplo. Negocia ainda no valor patrimonial da ação, é um banco que reportou um lucro de 1 bilhão em 2025 e ele vale, nesse momento, 6,76 bilhões. Então negocia abaixo de 7 vezes lucro. A tendência é também crescer mais lentamente, estilo um Bradesco, mas ainda assim interessante. Essa ação aqui provavelmente receberia mais alocação que Bradesco e Petrobras na montagem do portfólio. Inclusive aqui a margem de segurança está em quase 12%. Veja que já não há mais tanta margem assim como há pouco tempo atrás, mas ainda tem uma margem legalzinha para um banco consistente. Agora, afora essas ações aqui que muitos considerariam óbvias de investimento, tem uma que vai gerar controvérsia, estou ciente disso, e sei que sai dos filtros qualitativos mais rigorosos que, inclusive, eu sigo e trago aqui para você, mas é que nesse momento essa ação está com um desconto tão alto que me faria, inclusive, ser a maior posição da carteira eu montando com o meu dinheiro hoje entre essas ações. Ou pelo menos ficando com uma alocação equiparada à BB Seguridade. Provavelmente a minha carteira, então, hoje seria essa ação que eu vou trazer, junto com BB Seguridade, depois Banco ABC, depois Petrobras e Bradesco. E eu tô falando da Allied. Talvez você não conheça essa empresa, por ser a menor de todas também. Não tô falando de cotação não, eu tô falando do valor de mercado. Olha só o valor de mercado da empresa. Nesse momento, ela vale apenas 717 milhões de reais. É uma microcap, uma empresa bem abaixo de 2 bilhões de reais. Aqui tá errado, tá? É 100% de tag along, pois a empresa está no novo mercado da B3, só tem ações ordinárias na bolsa de valores. E você vai notar aqui, ó, patrimônio líquido. Ela ainda não reportou o resultado do quarto trimestre, mas o patrimônio líquido é muito acima do valor de mercado, muito acima. E detalhe, esse patrimônio líquido, ele não está poluído por ágio, porque você tem que tomar cuidado. Inclusive eu fiz um vídeo para membros, já te convido aqui a se tornar membro do canal, porque aqui eu trago vídeos exclusivos. Em um desses vídeos, eu tratei a respeito da Apvida. E na época, o PVP estava mais alto. E eu falei, olha, cuidado com esse PVP da Apvida. E cuidado com ela. Hoje até poderia ser alguma pimentinha, mas fico de fora. Mas veja, esse PVP aqui é tão baixo, você fala, tá de gracíssima. É o logismo aqui. Por quê? Cara, pelo amor de Deus, que é isso? Mas é que tem muito ágio no balanço. Muito. Por conta da aquisição da Notre Dame. Mais de 40 bilhões de reais de ágio. E ágio, meu amigo, sinceramente, tô nem aí como acionista, porque o ágio vai caindo. Então, isso aí é ilusão. Eu quero saber de ativos reais. E eu mostro tudo isso com muitos detalhes aqui na comunidade, onde, de novo, tem a minha planilha de valor intrínseco, tem relatórios de análise de ações, trimestre a trimestre, eu vou acompanhando com você, e tem o meu curso Formação Mira Investing, tudo num só lugar. Então teste a minha comunidade, a Formação Mira Investing, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, se você apenas precisar do acompanhamento da minha carteira, bem como os vídeos exclusivos, é só se tornar membro do canal aqui no YouTube. E voltando com a live, então você nota aí que esse indicador preço-valor patrimonial é extremamente baixo. Então veja que para a ação chegar pelo menos no valor de patrimônio líquido, deveria dobrar de preço pelo
pelo menos. E não tem ágio. O ágio engana. E aqui é Graham. Não pela fórmula de Graham, que aí aponta 400% de upside. Não é isso. É pelo menos alcançar o valor de patrimônio líquido. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Beleza, Luan. Esse ROI aqui tá distorcido porque teve crédito fiscal que a empresa ganhou. O ROI verdadeiro hoje seria algo muito mais próximo de 9 a 10%, tá? Beleza. Não há valor econômico adicionado aqui. Eu sei disso. Porque o custo de capital hoje supera 12, 13%, a gente sabe. Então se a empresa está entregando um ROI de 9, ela não está gerando valor econômico adicionado. Porque veja, pegando-se aqui o resultado do terceiro trimestre, o lucro da empresa deve fechar pelo menos a 100 milhões, algo próximo disso. 100 milhões, 90, 100 milhões. É um lucro que está andando de lado. E frente a um patrimônio líquido desse tamanho, na verdade o ROI deve ficar em 6, 7. Tá bom. Mas aí eu te pergunto, e no momento quando o juro brasileiro estiver num patamar de 8, 9, em que basicamente vai estar muito próximo do ROI atual. E provavelmente o ROI vai subir porque é uma empresa do varejo, então tem margens mais baixas. Aqui está distorcido também porque a margem é de 2%, 2 e alguma coisa, a recorrente. E aí, o ROI subindo para uns 11, 12 e o juro caindo para 8. Nesse momento você vai ter valor econômico adicionado, porque a empresa vai estar com um ROI recorrente superior ao custo de capital no momento. E aí, será que a empresa vai continuar valendo tão pouco, gerando valor econômico adicionado? Olha, eu vou pegar aqui o histórico da ação e vou tirar aqui o ajuste. Cotação padrão, investidor 10 você consegue fazer isso. O IPO foi em 2021, saiu a quase R$17, que é mais ou menos o valor patrimonial da ação hoje, olha só, R$17,80. Como a Selic estava em 2, olha para onde foi a ação, 37. E aí derreteu, né? Ciclo de juro é fatal, fatal. E como que foi o resultado no período? A gente vai aqui em contábil. Vale ressaltar o seguinte, por mais que eu esteja não investindo numa empresa de ROI alto, que é o meu critério básico, eu estou investindo numa empresa de lucros consistentes, tá? Sempre deu lucro e sempre pagou dividendos e não tem ágio no balanço. Então é basicamente o altíssimo desconto, no estilo Benjamin Graham de uma microcap. E eu lembrei também do Buffett falando que geralmente esse tipo de empresa, se ele estivesse investindo com pouca quantia, e pouca quantia, entenda, alguns milhões, ele ganharia 50% ao ano investindo nessas empresas. Não estou dizendo que vai acontecer isso aqui, mas tudo isso me gerou hoje essa percepção. E olha só, o lucro realmente foi de quase 300 milhões, então a ação, foi para 30 e poucos, não à toa. Agora a ação, lucro recorrente, está a 100 milhões, então está entregando aí 35% do resultado que entregou. Então, foi justificável a queda, ainda mais porque o custo de capital aumentou, mas o resultado começou a se recuperar, andando um pouco de lado, mas deu uma recuperada. Mas a ideia é, por mais que hoje não esteja entregando valor econômico adicionado, se a empresa fosse liquidada hoje, eu te pergunto, eu receberia quanto? Só o valor que eu paguei hoje, R$ 7,50, R$ 8, ou algo muito mais próximo do valor patrimonial, que é o valor dos sócios, é o que pertence aos sócios. Eu entendo a importância do valor econômico adicionado. A longo prazo, isso é importantíssimo para o crescimento do seu patrimônio. Por outro lado, a gente precisa reconhecer também que, vamos supor que você tem aí R$1 milhão e, ao invés de você investir na Selic, no Tesouro Selic, ganhando aí 12% ao ano, só chutando aqui, você optou por investir na poupança para ganhar quase 8. Vamos supor que você esteja ganhando 8. Então você tem R$1 milhão e você optou por investir na poupança, renunciando a 4% de retorno, que seria no Tesouro Selic. Nesse caso, você não está aproveitando da melhor forma esse capital de R$1 milhão. Você não está gerando valor econômico adicionado, você está perdendo. Mas, você não concorda que mesmo assim, você tem R$1 milhão? Esse R$1 milhão vai estar lá, vai estar crescendo. Não é prejuízo efetivo. Não sei se você consegue perceber isso. Esse 1 milhão mais 8% vai virar 1 milhão mais 8%. Mesmo que numa avaliação, se eu fosse fazer uma avaliação técnica, você está destruindo o valor porque você não está aproveitando o máximo que poderia, que seria o dinheiro do Tesouro Selic. Entende isso? Ainda assim, você não concorda que 1 milhão está ali e ainda crescendo? Então, essa é a minha visão para a Light. Ela entrega lucro, ainda que seja baixo. Eu nunca compraria essa ação se ela estivesse negociando próximo do valor patrimonial. Porque daí, não gerando valor econômico adicionado e tendo pouca margem ali, frente ao valor de liquidação, aí eu não quero. Eu só quero as melhores empresas. Mas aqui, essa é a minha visão hoje para essa empresa. Ah, Luan, mas se ela gera pouco valor, ela também vai te remunerar mal, mesmo com esse desconto. Não necessariamente. Ela paga um bom dividendo. E nesses preços deveria pagar uns 8%. Você fica ali ganhando 8% enquanto aguarda uma melhor avaliação do mercado num ciclo mais favorável. No caso do varejo brasileiro. Então, essa é a minha visão hoje para a Light. Não tem nada além disso. Não tem nada escondido. Ah, tem avenida de crescimento? Tem avenida de crescimento, mas não é
meu foco. A avenida hoje os aparelhos recondicionados, eles são uma realidade já muito robusta nos Estados Unidos, só que no Brasil ainda é um mercado incipiente que a Light começou a explorar. Mas isso aí eu ignoro. Seria só um bônus a mais aí. Meu foco hoje é esse extremo desconto numa empresa que está subavaliada por não estar gerando valor condicionado e por ser uma microcap, o mercado acaba ignorando pela baixa liquidez. Simples. Lembrando que esse PVP é real, porque não está cheio de ágio no balanço e que a empresa paga bons dividendos, historicamente, e é lucro consistente. Em resumo, é isso. Óbvio que os riscos existem, que a empresa pode ficar vários anos aí andando de lado e eu estar com meu capital mal remunerado, mas é a diversificação, basicamente, que te protege. Como a Seguridade também tem um risco, que é a não renovação contratual, que seria de um efeito muito, muito pesado, mas a diversificação, de novo, te protege. E, de novo, te convido a conhecer a minha comunidade, no link aqui embaixo, ou se tornar membro do canal, se for suficiente para você. Se não for o seu momento ainda, não tem problema. Só a sua inscrição já vai estar valendo muito a pena. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu expliquei o motivo de eu estar investindo na minha carteira principal em Odontoprev.